Bem-vindos ao Papo de Fé Podcast. Testemunhos impactantes para a sua vida. A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao podcast Papo de Fé 10, mais um episódio que estaremos gravando agora. Eu sou a pastora Paula, está comigo o diácono Marconi e a nossa convidada de hoje é a nossa pastora Keiko. Isso mesmo. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos. Amém. Meu nome é Keiko Dano Nakamura. Amém. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom, a gente vai começar a fazer a entrevista com a senhora de uma forma gradual. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho da sua infância, o lugar onde a senhora nasceu, a família, como a senhora conheceu Jesus. A senhora poderia falar um pouquinho? Amém. Então, eu tenho sonhos desde 2 anos de idade. Eu sonhava sempre quando meu pai estava voltando de viagem. Ele deixava a minha família toda, né? Eu era caçula e meu irmão mais velho tinha 10 anos de diferença. Ele deixava a 500 quilômetros da cidade e ia plantar feijão. E naquela época não tinha telefone, não escrevia carta, mas o dia que ele chegava eu sabia, porque Deus me dava um sonho, que ele estava chegando com um saco de feijão nas costas e uma mala. Nossa, interessante. A senhora tinha quantos anos nessa época? A partir de uns 2 anos de idade. Uns 2 anos de idade, a senhora já tinha sonhos proféticos. Mesmo Isso. nunca tendo ouvido falar de Jesus Cristo, já sabia que havia algo sobrenatural. Através dos sonhos, que antes do teu pai chegar, Deus já te avisava através de sonhos, né? Isso. Que coisa linda. E aí o pai chegava, ele viajava muito. Ele ficava cerca de 1 mês, às vezes 2 meses fora, né? Para plantar, colher. E eu ficava com a minha mãe. Ela ficava costurando. E eu ficava do lado assistindo ela costurar. Aí, costurando, me dava sono. Puxava um edredom e dormia do lado. Do lado da mamãe. Essa foi a minha infância. Porque quando meu pai vinha, ele cuidava de mim, dava carinho. Minha mãe, ela sempre só trabalhando dia e noite, então ela não tinha tempo para me cuidar de mim. Eles trabalham muito, né? Isso. Também já é da Cultura. Da cultura, né? Da Isso. cultura de vocês, esse trabalhar muito. Então, você não tinha muito contato com a mãe na questão de conversar. Os orientais são bastante frios, né? Então, a gente nunca tive um abraço da minha mãe, né? Sim. Então, ela não sabia abraçar nem ser abraçada. Entendi. E vocês eram em quantos irmãos? 6 irmãos. 6 irmãos. A senhora era mais velha? Eu era a mais caçula. A caçulinha? Ah, Isso. sim. E aí a senhora foi crescendo com essa distância dos pais, né? O pai viajava muito, a mãe também trabalhava muito dentro de casa, estava presente, porém não tinha aquele relacionamento. E a senhora tinha essas experiências com sonhos proféticos. E aí foi crescendo, trabalhando muito, né? Porque já é da cultura japonesa, trabalhar bastante, tá? Pai passa para o filho, isso, né? E a senhora teve contato com Jesus em que idade? Como é que foi esse contato? Como a senhora conheceu Jesus? Um pouquinho antes, quando eu tinha 4, 5 anos, eu tive a primeira visão. Aí eu vi o diabo em cima do armário. Aí eu interpretei, pensei que era ladrão. Aí quando eu acordei de manhã, eu perguntei para minha mãe: entrou ladrão aqui? Meu Deus. Ela disse não. A gente era pobre, muito pobre, né? Não tinha o que levar. E essa foi a primeira visão que eu tive. 4 ou 5 anos de idade. Isso. E de 6 a 8 anos eu frequentei a escola dominical da Igreja Holiness, onde aprendi as histórias de Cristo e os corinhos que eu aprendi até hoje eu não esqueci. A senhora tinha quantos anos? 8? De 6 a 8 anos. De 6 a 8 anos. Alguém levou a senhora na igreja Holiness? Holiness, né? Isso, tinha uma escola dominical na vila, porque eu morava na vila. Ah, sim. Aí quando eu fiz 8 anos, eles encerraram essa unidade da vila, ficou só no centro. Aí no centro, como era longe,
tinha que andar 2 quilômetros, e minha mãe falou, alguém tem que ficar em casa para fazer o almoço. Aí eu acabei ficando. A senhora tinha por volta de uns 10 anos aí? 8 anos. 8 anos. Do 8 a 18, eu que fui a dona de casa, para cozinhar, para fazer tudo dentro de casa. Aí durante esse período, dos 8 até os 18, praticamente 10 anos, a senhora ficou sem frequentar a igreja, teve o primeiro contato na escola dominical, aprendeu algumas coisas ali, né? Isso. E aí, durante esse tempo dos 8 até os 18, a senhora ficou mais em casa. Nas festividades, Natal, assim, vinha um grupo cantar Na sua na casa. frente da casa, né? Um grupo cristão. Isso, cantar as músicas de Natal. Eu Então, gostava muito. a primeira visão, então, que a senhora teve, visão acordada, fora os sonhos, foi com aquela idade de 4 para 5 anos, que a senhora viu o diabo e tal. Isso. E depois dessa visão, a senhora parou. Até os 18 anos não teve mais visão ou tinha mais visões? Como é que... Tive alguns sonhos, algumas visões, mas não registrei, não sim. me lembro. Sim. Aí, E aí, quando eu com os tinha 18? 17 anos, com 13 anos, eu vim para São Paulo. Com 13 Um anos. pouquinho antes, quando eu tinha 11 anos, o missionário Luiz Esquiriró esteve em Presidente Prudente. Eu ouvi pelas rádios, se falava de milagres, e era comentado na cidade toda. Ele fez campanha no estádio do Corinthians, só que eu era pequena, não tinha ninguém para me levar, acabei não conseguindo ir. Foi a primeira vez que a senhora ouviu falar do missionário Luiz Esquileró. Isso. E aos 13 anos nós viemos para São Paulo. Sim. Aí aos 17 anos nós tornamos a ir na igreja Holiness. E teve um acampamento, e nesse acampamento eu tive a experiência de aceitar Jesus como meu Salvador. Glória a Deus. A senhora podia falar como foi essa experiência, que a senhora aceitou Jesus nesse acampamento? Minha vida era muito pacata, né? Eu pensei, alguém que deu a sua vida por mim, eu não posso deixar de aceitá-lo. Então eu aceitava tudo que vinha de Jesus. E 3 dias depois foi falado sobre o Espírito Santo. Aí Deus me encheu do Espírito Santo. Dentro de uma igreja tradicional, Deus me batizou com o Espírito Santo. Que coisa linda. Foi maravilhoso. O batismo com o Eu Espírito não falava, era uma criança que não falava, não respondia chamada no primeiro ano da escola. Era muito introvertida. Era muito quieta, como muitos orientais, ou a maioria. Mas depois que eu aceitei Cristo, Deus me encheu do Espírito Santo, comecei a pregar o evangelho já no trem de volta do acampamento. Não parei mais de falar de Cristo. Falava de Cristo. A senhora chegou a ler a palavra, estudar a palavra, Sim. se aprofundou. Né, quando eu tinha 18 anos, fiz cursinho do Anglo, mas eu não abri a apostila. Eu só li a Bíblia. E chegou em julho, no mês de julho, eu peguei a Bíblia, li inteirinho, de cabo a rabo. No mês de julho? No mês de julho. Estava lendo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Lia vários livros por dia. Estava faminta. Eu estava querendo mais e mais de Cristo. Sim, que lindo. É interessante, né? Porque quando a gente não tem essa revelação do Espírito Santo, a Bíblia parece um livro selado, né? Nem todo mundo consegue entender a Bíblia. Eu já vi pessoas assim, intelectuais, pessoas estudiosas com dificuldade de entender a Bíblia, porque é um livro diferenciado realmente. É necessário haver uma revelação do Espírito Santo para a gente poder entender. E quando essa revelação acontece, a gente mergulha de uma tal forma que não quer parar mais, né, pastora? Então é interessante a pastora ler a Bíblia inteira em tão pouco tempo assim, né, pastora? E aí os estudos, você estava lendo a Bíblia e os estudos convencionais lá do ângulo, você passou... Então, Deus me colocou na USP, jornalismo na USP, sem eu nunca ter aberto a apostila em casa. Meu Deus! Deus é maravilhoso. Ele me quis lá. Exceção, hein, gente? Não vai fazer isso, tá? Você que está estudando, senta direitinho para estudar. A dela é uma exceção, porque é milagre, né, pastora? Sim. Porque como ela priorizou a palavra de Deus, estava mergulhada na palavra de Deus, Deus concedeu essa graça, esse presente dela passar sem ter estudado. É um milagre isso, né? Porque isso. Você estava priorizando outras coisas muito mais importantes. Eu lembro, nesse momento, da Marta e Maria,
a Marta reclamando que a casa estava bagunçada. Jesus, manda Maria me ajudar. E aí Jesus falou para Marta: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas uma só é importante. E Maria escolheu a melhor parte, né? Então o Senhor, ele é maravilhoso. A gente vê que realmente a palavra de Deus é uma verdade, né? É a verdade, não uma, a verdade. Porque enquanto você estava escolhendo a melhor parte, como Maria escolheu, Deus se responsabilizou de abrir as portas para você passar no jornalismo lá na USP, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso, né, pastora? Pastora, como a senhora conheceu o missionário Luiz Esquiliró? Que, como eu coloquei lá no título do vídeo, o Billy Graham brasileiro, né? Uma pessoa que a pastora Keiko me falou sobre ele, excepcional, maravilhoso. Poderia falar um pouquinho como a senhora conheceu o missionário, as experiências que vocês tiveram juntos? Enquanto eu estava na igreja tradicional Holiness, tinha uma irmã lá que conhecia o trabalho das missões pioneiras do missionário Luiz Esquiliró. Ela me levou na reunião de oração. Era um grupo pequeno, entre 30, 40, no máximo 50 pessoas. E foi fundado em 1961 pelo missionário Luiz Esquiliró e pelo missionário Shepard dos Estados Unidos, que o levou à conversão. Que lindo! As missões pioneiras. A senhora já teve contato diretamente com essa instituição, né? Missões Pioneiras. O que exatamente fazia a Missões Pioneiras? Como que eles trabalhavam? Como eles atuavam nessa obra para Cristo? Como que funcionava? Então, quando eu tinha 18 anos, foi a primeira vez que eu fui ao hospital. Os parentes da minha tia veio só avisar que a mãe da minha tia, ela tinha tido parada cardíaca, o coração parou durante 12 minutos, tinha morrido. E voltou com aparelhagem e a família veio só para avisar, para despedir dela. Foi quando eu fui visitar ela no hospital, ela estava inconsciente, a filha dela, minha tia, aceitou a Cristo e eu orei pela mãe dela. Na semana seguinte, quando eu voltei, a mãe dela estava consciente. Que coisa linda! Foi uma visita ao hospital, a senhora tinha 18 anos. Isso. Já tinha conhecido o Luiz Esquiliró? Sim, já tinha conhecido. Isso foi através da Missões Pioneiras que a senhora fez essa visita no hospital ou foi de forma particular? Essa foi de uma forma particular, mas foi quando eu comecei o ministério no hospital. Que bem. Aí na segunda semana, quando eu visitei a mãe da minha tia, na primeira semana depois, ela tinha aceitado a Cristo, que ela já estava consciente, a mãe da minha tia. Que lindo. E na semana seguinte, quando eu fui, ela já não estava mais lá. Aí eu perguntei para o funcionário, como é que ela foi embora? Aí o funcionário falou, ela foi andando. Meu Deus, um milagre. Milagre de Deus. Milagre de Deus. Estava em coma. Isso. E você orou por ela, o pastor orou por ela, ela levantou do coma e aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso. Que lindo. Como que é a sensação, pastora, da pastora ver um milagre acontecendo, uma pessoa desenganada pelos médicos e de repente, de uma hora para outra, mudar o quadro clínico daquela pessoa e a pastora saber que foi uma oração feita, que Deus atendeu? Como que é a sensação? É aquilo que você disse, a palavra, se você ler, está escrito. Eu vou, mas eu volto e estarei convosco, através do Espírito Santo. E vocês farão as mesmas obras e maiores ainda. Lindo. Então Deus usa
os seus vasos a quem estiver disposto e disponível para Deus. Que lindo, pastora. É interessante também lembrarmos que não são todos que recebem um milagre, né, pastora? Eu já vi pessoas criticarem, eu fui em tal igreja, fui atrás de tal missionário ou pastor e a fama dele é que ele curava e tal, e eu não recebi a cura. Depende muito da fé da pessoa, da confiança, de acreditar, né? Porque até o próprio Jesus, ele fez uma visita na cidade de Cafarnaum e a própria palavra de Deus diz que ali ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade do coração daquelas pessoas. Então, para receber um milagre, é necessário acreditar e confiar que Jesus pode fazer o milagre, né? Pastora, a pastora, então, quando fez essa visita nos hospitais, começou ali uma obra, né, nos hospitais, através da vida da pastora, e ali a pastora teve contato com as missões pioneiras que faziam já esse tipo de trabalho, é isso? Isso. Nas missões pioneiras, esse pequeno grupo, eles tinham pessoas que visitavam hospitais, visitavam comunidades, visitavam prisão. E eu estava no grupo que visitava os hospitais. Todo domingo eu ia nos hospitais e Deus operava maravilhas. Que lindo, pastora. Aquilo que a pastora falou. Está tudo escrito, mas para muitos ele só está na letra, não tem aquela vivência. Mas quem está disposto e disponível, cheio do Espírito Santo, Deus opera maravilhas. Muito lindo, pastora. Deus seja louvado. Uma pergunta para fazer para a pastora. Esse dom de cura que você recebeu pela misericórdia do Senhor, foi uma coisa que você já sentia vontade, buscou? Ou foi uma coisa que Deus jogou em você e falou, não, esse é teu chamado e agora você vai cumprir ele? Como que foi? Conta um pouco pra gente. Na verdade, eu nunca pedi esse dom para Deus, mas como Deus me colocou no hospital, as pessoas lá que precisam de cura. E Deus deu, pela sua misericórdia, deu esse dom. Deus faz, né? Que interessante, muito lindo mesmo. Pastora, uma pergunta também. Durante o tempo que a pastora trabalhou na obra do Senhor, usando os dons de cura, né, que Deus deu à senhora, a senhora passou por algum tipo de perseguição? Porque a gente sabe que na obra do Senhor não é tudo flores, né? Tem os espinhos também. E eu queria saber da pastora se a senhora passou por algum tipo de perseguição, dificuldade, algum tipo de tribulação por conta desse chamado? Na igreja tradicional, na verdade, tinha uma pessoa que era invejosa, né? Então, através dessa pessoa, eu sofri perseguição na igreja. Sofreu perseguição dentro da igreja por conta do chamado da senhora? Isso. Olha só. Então, na minha própria casa, né? Quando eu me converti, meus irmãos falavam que ia me expulsar de casa. Minha mãe mesmo, quando eu fui no hospital, ela descobriu que eu estava indo no hospital, ela falava, não volta mais para casa. Meu Deus. Mas eu ia no hospital, fazia a obra, chegava em casa, ela falava um monte, mas a obra já foi feita. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiz essa pergunta para que os internautas possam ver que, apesar das tribulações, apesar das dificuldades, o chamado que Deus tem na vida de cada um de nós, ele vai sempre prevalecer. Mesmo tendo obstáculos, mesmo tendo dificuldades. E é aquele ditado, né? A árvore que não produz fruto, ninguém vai jogar pedra. Então, se jogam pedra nos cristãos, é porque eles têm algo muito valioso. Então, pare para pensar nisso, viu? Outra pergunta, pastora. Além do ministério de cura, a senhora trabalhou na obra de Deus de outra forma também? Teve outras atuações que a pastora trabalhou, além desse ministério de cura? Sim. Quando eu fui para a igreja Pentecostal Unida do pastor Sato, o pastor Sato era japonês nativo, nascido no Japão. Não sabia falar em português. E a igreja, nem as filhas sabiam, né? Aí fizemos culto em japonês, eu falei, eu posso fazer a tradução. Inicialmente ele não queria, mas depois ele aceitou. Aí quando eu comecei a traduzir, ele falou, nossa, você pode ir para o Japão a hora que você quiser, você está preparada. Que bacana, aí eu fiquei pastora. como intérprete.
Como intérprete. Isso. Então a senhora falava japonês porque os pais já eram japoneses nativos de lá. Isso. A senhora é brasileira, porém os pais eram japoneses. Eu aprendi o japonês primeiro, antes em casa do português. falava japonês e Isso. na rua português. Isso. Aí ficou bilíngue. Isso. Que bacana, pastora. E isso aí foi de bastante valor na obra de Deus, né? Porque ele alcançou mais pessoas, né? Através da interpretação. Sim. Interessante. Quando foi aberta a Assembleia de Deus, Nipo Brasileira, o pastor, ele me convidou para a igreja. Inicialmente não era para ser intérprete, mas o intérprete dele não foi. Então, eu me ofereci. Falei, se você quiser, eu posso quebrar o galho e fazer a interpretação. Mas quando eu fiz a interpretação, ele ficou maravilhado e eu fiquei como intérprete. Olha que interessante. Outra coisa que nós aprendemos também é que a obra de Deus, ela nunca vai parar, né? Tem pessoas, no caso, né? No caso dela, a intérprete oficial faltou naquele dia, mas Deus já havia preparado uma substituta. Então, a obra do Senhor não pare. Você que é um pastor, você que é alguém que trabalha na obra do Senhor, que talvez possa estar passando por abandono ou dificuldade, lembre-se que Deus é quem cuida da sua obra. Ele jamais vai abandonar os seus servos. Sempre tem algo preparado, né? E um socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja o nome do Senhor, né, pastora? Amém. Pastora, a gente conversou na pré-entrevista que a pastora tocou piano também, né? E conta um pouquinho para os internautas sobre isso, pastora. Como é que a senhora tocou piano? Como é que chegou? Estudou, não estudou? Conta para eles. Não estudei música, mas eu sabia ler nota musical. Aí eu não tinha órgão em casa, eu desenhei o teclado no papel e fiquei treinando. Treinando as posições. A minha irmã falou, você é louca. Aí no sábado eu consegui comprar um órgãozinho bem simplesinho. E no domingo eu consegui tocar na igreja. Que lindo, pastora. Também. A pastora não teve aula sobre isso, tipo uma autodidata, por conta própria, pegou ali, aprendeu a ler os negócios rapidamente e aí aprendeu a tocar o piano. Isso. Sozinha. Isso. Sozinha não, com a ajuda de Deus, né, pastora? O próprio Espírito Santo de Deus ensina e ajuda. Nessa igreja do Pastor Sato, as pessoas, eles só conheciam 5 músicas. Cantava todo o culto aquelas 5 músicas. Eu consegui introduzir de 30, 40 músicas da harpa. Nossa, pastora, que As pessoas pediam, número 100. Eu chegava na hora e conseguia tocar. Conseguia tocar, pastora. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pastora, conta um pouquinho pra gente sobre a experiência da casa, né? Que nós conversamos na pré-entrevista. A casa que o Senhor deu para a pastora. Como é que foi que a senhora alcançou também esse outro milagre, né? Isso. Em 1982, minha família era contra, né? Eu segui a Cristo. Meu irmão sempre me ameaçava que ia me expulsar de casa. E chegou em 82, meu irmão me convidou a sair de casa. Aí nisso, Deus me deu em visão, de olhos abertos, eu estava dirigindo, e eu vi uma casa lá no fundo. E em 3 meses, Deus me deu uma casa. Meu Deus! Uma casa que valia $100 mil, eu consegui comprar por $25 mil. Meu Deus! E já fazia 5 anos que estava à venda. Eu perguntei para a recepcionista que mostrou a casa, falei, mas uma casa tão linda, maravilhosa, 100 metros quadrados, 300 metros metrô Ana Rosa, como é que não vendeu até agora? Ela olhou bem para mim e disse, é porque era para ser sua. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos falavam, você está sendo enganado, um negócio desse não existe, porque eu paguei em 7 parcelas sem juros, naquela época, 1982. Aí, um mês antes do prazo do pessoal esvaziar a casa, porque meu irmão falava, eles não vão sair da casa, tinha uma copiadora lá, uma gráfica, eles não vão sair. Um mês antes, Deus me falou, vai lá. Aí eu não atentei, deixei passar, aí a proprietária me telefonou e falou, pode vir buscar a chave. Meu Deus, que coisa linda! Aí era 8 horas da noite, fui eu, minha irmã e a missionária Marina. E subimos no 2º andar, um sobrado.
Tinha embaixo o subsolo, tinha o térreo e em cima os quartos. Imagine uma sala toda escura. Começamos a orar, clamar, Senhor. Aí Deus me mostrou em visão um gorila subindo essas escadas. Gorila todo preto, subindo as escadas, sabia que era do maligno. Comecei a expulsar. Nisso veio um anjo da altura do teto, 2,5 metros. Um anjo loiro de olhos azuis, veste resplandecente. Imagina uma sala escura, iluminou totalmente a sala. Eu não posso esquecer dessa visão, porque esse anjo me livrou da morte por várias vezes. Que lindo, pastora. É forte isso, né? Sim. A senhora contando isso, nós vemos que, como eu tinha dito agora há pouco, que Deus está sempre preparando o socorro, né? Como diz o salmista Davi, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E Deus vendo a sua situação ali, que já não tinha mais condição de sustentar aquela situação dentro da casa, que eles não aceitavam, né, a conversão da pastora. E aí o Senhor preparou um lugar para a pastora. E obviamente que pela mente humana, né, eu até entendo porque que eles desconfiaram. Olha, toma cuidado que isso aí é golpe. Porque no natural, né, pastora, comprar uma casa por um preço tão abaixo do mercado é milagre de Deus, né? E aí a pastora teve essa visão, tipo, como uma alerta, como diz a palavra de Deus, que uma porta se me abriu, mas muitos são os meus inimigos. Então nós temos que estar preparados para tudo, né, pastora? Deus abre a porta, mas a gente tem que estar sempre vigilantes, estarmos na posição, estarmos em constante oração, porque o nosso inimigo ele está ao derredor, procurando a quem possa tragar, diz a palavra de Deus. E ele nunca fica quieto, né? Uma virtude que o diabo tem é a persistência dele, né? Ele é terrível na persistência. E nós temos que ter essa consciência de estar vigilantes, como disse Jesus, né? Então Jesus já mostrou para a pastora que ele iria se levantar contra essa bênção que Deus tinha colocado na sua mão. E aí o que aconteceu? A pastora teve essa visão de olhos abertos, não foi um sonho, foi visão de olho aberto. Deus ilustrando para a pastora que iria vir uma tribulação, um golpe, uma armadilha. E na realidade, como é que aconteceu esse cumprimento dessa visão? O que aconteceu depois? Então, teve 2 casos, né? Uma, essa missionária Marina, que estava sempre conosco, pensava que era de Deus, mas até descobri que não era. Missionária, meu Deus. Deus me mostrou ela transfigurada, tentando me enforcar. Meu Deus. Aí, no dia seguinte, ela veio com a mãe dela, deixou um dia. Ela ficou 9 meses, dia e noite comigo, fazendo lavagem cerebral. Mas um dia só ela foi para o Rio, que ela era de lá. Foi o suficiente para Deus me mostrar, revelar qual era a intenção dela. Ela queria tomar minhas coisas, tomar a casa e me matar. Meu Deus, uma missionária dentro da obra. Isso. Tá vendo? Como disse o apóstolo Paulo, né? Temos que tomar cuidado. É interessante que eu estava lendo esses dias, pastor, o apóstolo Paulo falando com a igreja de Coríntios sobre os super apóstolos, né? Da época dele, com ótima oratória. E o apóstolo Paulo, ele foi um grande missionário, um grande apóstolo, mas ele não tinha uma boa oratória, né? E na época dele tinha apóstolos assim que, nossa... usavam palavras persuasivas, né, muito eloquentes e no final das contas não eram verdadeiros apóstolos de Cristo. Então a gente vê que dentro da igreja do Senhor, quando eu falo dentro da igreja, estou falando dentro do cristianismo, né, em todas as denominações que professam o nome de Cristo, a gente tem que estar preparado para lidar com isso, porque dentro das igrejas existem os falsos apóstolos, os falsos pastores, falsas missionárias. Então temos que estar atentos com isso, né, pastora? É um aprendizado o que a pastora viveu para todos nós aqui e para os internautas que estão assistindo, né? Pastora, inclusive, como ela não conseguiu comigo, ela sempre ia comigo, né? Eu tinha gráfica, eu visitava os clientes, ela ia junto. Aí ela conheceu uma moça que trabalhava lá na USP e ela não conseguiu intento comigo, ela foi e grudou nessa pessoa. Prejudicou.
e ela tomou a casa dela. Meu Deus do céu. Mas, graças a Deus, alguns anos depois, teve um processo. Me chamaram como testemunha também. E a minha amiga conseguiu reaver a casa. Conseguiu recuperar. Conseguiu Meu Deus do Mas céu, ela chegou pastora. a perder a casa ainda por Que causa dessa livramento perseguição. que Deus Perdeu. deu para a pastora. Meu Deus. Aí outro fato que eu lembro é um sonho que eu tive naquela casa, que entrava ladrão de mão armada e apontava o revólver aqui. Aí eu via como era sobrado, tinha uma escada, eu via ele subindo até o topo da escada, lá ele parava na porta. Aí uma semana depois eu tinha contado esse sonho para minha irmã e um funcionário, mas eu já tinha esquecido. Aí uma semana depois entrou 2 pessoas lá, 19 horas de uma sexta-feira. Eles certificaram que todos os funcionários já tinham ido embora. Aí eles entraram. Minha irmã falou para descer, eu desci. Eu olhei, um tinha uma cara boa, o outro parecia um marginal, né? Eu pensei, a minha irmã deixou entrar uma hora dessa, né? Mas eu só pensei, deve ser alguém que vai fazer o serviço e não vai pagar, né? Só pensei dessa forma. Ele deu uma folha, eu subi e fui fazer a arte dessa folha. Aí minha irmã me chamou novamente. Keiko. Aí eu desci. Quando eu desci, vi aquela arma apontada para mim. Meu Deus. Aí eu lembrei do sonho. Falei, ai meu Deus. E eu tinha nessa época máquina IBM, que eu fazia a composição dos livros. E eu tinha 3 máquinas dessas. Era uma máquina que era avisada. Na época. Sim. E aí, quando o ladrão falou para a gente subir, e quando eu estava na porta, para abrir a porta, ele ouviu um barulho de máquina. Ele falou, quem está aí? Aí a minha irmã respondeu, Alex. Porque eles se certificaram que todos saíram. Mas o Alex foi até a padaria e voltou em 10 minutos. Falei, estava muito cheio, voltou. Ele ia trabalhar a noite toda, naquela noite. Aí eu ia abrir a porta e ele não deixou. Não. Voltamos. Falaram para a gente ficar deitada no chão. Um com com a arma apontada, o outro deu a volta na casa, pegou o carro e se mandaram. Meu Deus. Deus nos livrou. Que livramento. Todas as empresas que eles entravam roubavam as máquinas. Meu Deus. Era coisa assim de técnico. O técnico já entregava. Falava, lá tem tantas máquinas. Vieram em 2, porque eu tinha 2 máquinas. Meu Deus. Mas eu tinha comprado a terceira, ele não sabia. Então vieram em 2. Mas graças a Deus. Deus deu o livramento. Deus deu o E livramento. ainda mostrou em sonhos, né? Antes Isso. de acontecer. Isso. Que coisa linda, é forte. Você que não acredita em Deus, começa a meditar nisso, né? Glória a Deus. Queria perguntar para você, né? Você tem quantos filhos? Como que é se você está deixando esse chamado para sua filha? Se ela está juntamente com você na obra, está trabalhando para Deus? Como que a senhora poderia transmitir para nós quantos filhos você tem, enfim? Deus me deu uma filha, Sara, já quando eu estava com 50 anos. Meu Pai do céu. Então, é um milagre de Deus. Um milagre de Deus. Um milagre de Deus. Ela é uma benção. Pastora, vamos falar um pouquinho do Billy Graham brasileiro, que é o Luiz Esquiliró, né? Posso pegar o livro? Sim. Ele foi... A pastora teve bastante amizade com ele. Inclusive, eu tava assistindo um vídeo dele na internet, agora... pouco antes dele morrer, né? Ele estava com 90 e poucos anos nesse vídeo e a pastora estava presente lá, porque ele falou, a pastora Keiko está aqui e tal. Eu vi o vídeo de uns 12 minutos, está na internet aí. Então, bom, o Luiz Esquiliró, ele fez muita coisa pelo reino de Cristo aqui na Terra, né? Eu li o livro dele, ele fez muitas campanhas, muitas cruzadas evangelísticas, teve muitas experiências com curas também. Se você quiser conhecer melhor, está na Amazon esse livro? Não, é só É só comigo contigo. mesmo. Né? Depois a pastora Keiko vai deixar o contato dela. Essa é a autobiografia do Luiz Esquiliró, o pregador dos 5 continentes, apelidado como Billy Graham brasileiro.
Vale muito a pena, tá, pessoal? Eu li esse livro, é um grande homem de Deus, foi um grande homem de Deus, o Senhor já levou em 2020... 22 aos 102 anos. 2022, aos 102 anos, Deus levou e ele cumpriu a sua missão. Então, é uma inspiração de vida. Quem puder, quem quiser conhecer, entre em contato com a pastora Keiko, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o contato dela, para vocês entrarem em contato. Bom, então, o pastor Luiz Esqueliró foi um grande missionário, fez muito... ganhou muitas almas para o Senhor, teve muitas experiências com o poder de Deus, muitas coisas que ele conta aqui na autobiografia dele. E aí ele fundou as Missões Pioneiras, né? Como a pastora já disse aqui, que as Missões Pioneiras era um grupo de evangelismo, de pessoas que visitavam hospitais, prisões, comunidades, né? É isso, pastora? Isso. E aí o que acontece que num determinado tempo o Luiz Esqueliró deixou as Missões Pioneiras. A senhora poderia nos falar por que ele deixou essas Missões Pioneiras, o que aconteceu de fato, por que ele abandonou essa instituição que ele mesmo fundou? Na verdade, Missões Pioneiras era para ser numa casa. Só que a irmã dessa mulher que era dona dessa casa vislumbrou ganhar dinheiro em cima. Meu Deus. Então levou essa obra para casa dela. Meu Deus. E aí o missionário viu muitas coisas erradas e ele preferiu se afastar. Isso foi em 87. Tá os mercenários na obra de Deus, né? Infelizmente, existe muito isso, né? Pessoas que fazem a obra de Deus visando lucro, né? Então, ele como uma pessoa de caráter, não aceitou participar disso e abandonou as Missões Pioneiras. Agora entra a missão da pastora Keiko, né? Nós já falamos um pouco sobre como ela se converteu, as experiências que ela teve com Cristo. E agora a missão que a pastora tem daqui para frente, que é dar continuidade nesse legado das Missões Pioneiras. Obviamente que vai ter que usar outro nome, mas ela tem essa visão e esse plano. Se Deus quiser, vai conseguir, né, pastora? E eu gostaria que a senhora falasse um pouco desse plano, desse projeto da pastora de dar continuidade nesse legado através das missões Adenibra, é isso? Isso. Missão Adenibra, né? Isso. Pode falar um pouquinho para a gente como que é esse projeto, o que a senhora pretende fazer? Falar dessa forma é bem complicado, porque missionário Luiz Esqueliró, pregador dos 5 continentes, pregou em 52 países pelo mundo todo, em mais de 500 cidades. E os dons que Deus deu seguiam através dos dons de maravilha, é muito difícil. Sim. Eu acredito que eu tenha recebido uma milésima milésima parte da unção. Sim. Né? Então, lógico, eu seria a pessoa talvez mais próxima a ele, pude acompanhar uma cruzada lá em Guaxupé, em 1980, quando eu abri a editora Esperança e lancei o livro 65 Dias de Poder, que era um trabalho que ele fez na Argentina. E em Guaxupé eu pude presenciar na campanha as pessoas jogando a muleta, saindo correndo em volta do estádio. É uma coisa de arrepiar. Que lindo. Maravilhoso. É um homem que se entregou, sabe, totalmente. Meu Deus. Ele começou a trabalhar aos 10 anos de idade. 35 anos ele era milionário, vendeu as 10 propriedades que ele tinha, pregou o evangelho e iniciou as Missões Pioneiras. E eu acredito que através da Missão Adenibra possamos fazer um pouco desse que lindo, trabalho. Pastora, que lindo. Então foi a senhora, como foi formada em jornalismo e tinha editora, então foi a senhora que publicou os livros dele. Tanto o primeiro 65 Dias de Poder, como esse aqui também? Autobiografia? Foi a senhora que publicou? Sim, em 2015 publiquei esse livro de autobiografia do Luiz Esqueliró. Interessante, pastora. Então é somente mesmo com a pastora Keiko que vocês vão conseguir adquirir este livro, tá bom, pessoal? Bom, pastora, eu queria que a senhora deixasse então
o contato da senhora, né? Como que o público pode entrar em contato com a senhora, alguém que estiver interessado em ser um voluntário, um patrocinador da Denibra, enfim, ou adquirir o livro, entrar em contato com a senhora, né? Através do WhatsApp, a senhora tem o WhatsApp? Isso, meu WhatsApp é 11 9 48 24 5000. Pode repetir? 11 9 48 24 5000. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, tem muita coisa que a pastora Keiko gostaria de falar, é que o tempo realmente não permite, mas eu vou citar aqui algumas coisas rapidamente. Sobre os milagres que ela viveu e presenciou e teve experiência. Em 1975, a cura no hospital que ela falou, né? 2 paralíticas saíram andando. E no ano 2000, ela chegou a vir a óbito. Esse aqui a senhora poderia falar um pouquinho sobre a questão da senhora ter morrido e ressuscitado? Isso aqui não pode passar, tem que falar, né, pastora? No ano 2000, a senhora morreu e ressuscitou. Como é que foi? No ano 2000, eu tinha ficado 7 dias de febre diárias. Chegava à tarde, dava febre. Eu falei, vou no hospital tomar um soro para não ficar fraca, né? Aí fui no hospital, tomei o soro. Só que quando você toma o soro, você não sabe o que você está tomando. Sim. Aí eu cheguei em casa, 00:30. 1h30 acordei. Falei pro meu esposo, né? Ele foi fazer a janta quando a gente chegou, mandou ao hospital. Aí eu coloquei 2 grãozinhos de arroz no cantinho, mas eu estava com náusea, sentindo mal e eu não comi. Tornei a deitar, levantei 2h30. Aí nessa hora, quando eu levantei, fui para o banheiro, teve um desprendimento quando o espírito saiu do corpo. É uma dor indescritível. Você é colocado do avesso. Meu Deus. Uma dor terrível que me cortou, de alto a baixo. E lá eu caí dura. Meus olhos viraram, meus lábios ficaram roxos, eu fiquei gelada, petrificada. E fui atravessando o túnel da morte. Eita. Aí nesse túnel da morte passa assim a sua vida, o que você fez, deixou de fazer. Eu estava indo embora. Meu Deus. Estava indo embora, indo embora, indo embora, indo embora. Porque quando o espírito sai do corpo, a dor é terrível. Mas depois que sai, você já não sente mais nada. Meu Deus. Aí quando já estava chegando do outro lado, meu marido me chamou. Kiko! 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 Aí eu estava, sabe, quando você está sonhando, bem longe. Aí eu pensei, será que eu volto? Porque estava muito gostoso lá. Mas eu pensei, ainda tem muita coisa para fazer. Meu Deus. Aí eu voltei, eu estava totalmente gelada. Eu pegava a mão do meu marido, esfregava, me aquece, mas eu balbuciava tão baixinho, ele não escutava. Até que ele, dirigido por Deus, ele massageou meu cóccix. Foi quando eu evacuei toda a medicação. Meu Deus. Aí começou a voltar a temperatura. Aí eu voltei, ele telefonou no hospital, perguntou o que vocês deram para ela. 2 ml de Novalgina, eu tomava só 10 gotinhas porque abaixava a pressão, e glicose, sendo eu diabética. Meu Deus. Então foi para um choque anafilático, foi para matar mesmo. Santo Deus. Então eu morri, mas voltei, porque Deus ainda tinha muita obra para fazer, Deus ainda tem. O diabo queria matar, né? Matar. Mas o Senhor não permitiu, né, pastora? Bom, então, em 2007, o esposo dela foi curado de uma hepatite crônica. E o pastor Éder na UTI também foi um milagre, que Deus ressuscitou. Rafaela, de 17 anos, tinha um tumor cerebral, Deus curou. A Flávia também estava morta. Em 2019, houve um milagre também da Flávia morta. Quem é a Flávia, pastora? Então, Deus me deu uma academia de tênis, é filha de uma cliente. Eu ouvi falar na recepção, já está há um bom tempo na UTI. Estava em coma. Aí eu consegui visitá-la. Estava totalmente assim, sem nenhuma reação.
Já tinha tido morte cerebral? Ou morte... Ainda não, estavam fazendo exames, mandando exame então ela estava em coma, no caso. Mas estava totalmente. Sim. Deus levantou do coma. Morta. Amém. Aí, quando eu fiz a oração, ela apertou minha mão. Então, eu falei, ela recebeu. Glória a Deus. Foi um verdadeiro milagre. Deus seja louvado. Glória a Deus. Bom, trajetória profissional, que Deus também atuou na sua vida profissional. Com 22 anos, ela abriu a editora Esperança. Em 2000 e 2004, Revista Brasileira de Otorrino Laringologia. O que é essa revista, pastora? Então, a parte da gráfica sempre teve altos e baixos, né? Sim. Mas em 2000 e 2004 foram 5 anos que Deus me deu a Revista Brasileira de Otorrinolaringologia. Uma revista bimensal, teve com 4 revista, cores. Sim. Assim, uma obra muito grande que jamais alguém sã consciência colocaria numa gráfica pequena como a minha. Entendo. Mas Deus sim. mandou essa bênção, e através dessa bênção consegui construir a quadra de tênis, que era meu sonho há mais de 10 anos. Entendi. 2 quadras de tênis. Tem 2 na Vila Prudente, uma no aeroporto, 3 quadras, 4 quadras no Caramuru, 4 quadras no... São 9 quadras descobertas de saiba ao todo. Sim, que Deus... 2 na Vila Prudente, 3 no aeroporto e 4 na sede, que é... Que benção, pastora. Então, houve benção profissional na sua vida, milagres, experiências com Deus. Uma vez veio um missionário na igreja, não me conhecia, ele abriu a Bíblia e disse: aqui tem uma pessoa que é como José, onde coloca a mão, Deus prospera. E foi rejeitada pela família, mas a família um dia voltará a ela. Eu creio. Aí, Deus tem me abençoado desde o dia que eu aceitei a Cristo. Deus Glória a Deus. Desde os 18 anos, né, pastora? Isso. Tanto tempo. A gente chega a uma certa maturidade na vida que, se fosse uma coisa ilusória, a senhora já teria abandonado há muito tempo, né? Mas a senhora segue confiando e cheia de vida e cheia de planos para trabalhar para o Senhor, né? Acho que é a forma mais bonita da gente expressar a nossa gratidão pelo que Deus fez na nossa vida, é trabalharmos para Ele incansavelmente, né, pastora? E a pastora, já com uma certa idade, ainda está aí com todo o vigor e cheia de projetos para estar realizando, né, enquanto Deus conceder vida para a pastora, né? Bom, o projeto da Denibra é maravilhoso, pastora, porque hoje em dia nós vemos pequenas igrejas. O Senhor tem muitas igrejinhas em todos os lugares, comunidades, igrejas grandes, em todos os lugares Deus está atuando, e a gente sabe que igrejas pequenas, de comunidades, não têm muito apoio, não tem um direcionamento, pessoas capacitadas para levantar equipes de evangelismo, de visita aos hospitais, prisões. Muitos deles não têm muita informação, não têm conhecimento, mas com a missão Adenibra, eu acredito que essas igrejas vão ter muito apoio, muito direcionamento, né? Então é um projeto muito bonito, que vale a pena ser investido, apoiado. Então, se você sentiu no seu coração de apoiar, de fazer parte de alguma forma desse projeto da Missão Adenibra, não deixe de entrar em contato com a pastora Keiko, tá bom? E não deixe também de adquirir mais uma vez o livro A Autobiografia de Luiz Esqueliroy. Eu li, é maravilhoso, gente, vale muito a pena, é inspirador. Pastora, então vamos finalizar nossa entrevista e a pastora vai fazer um cântico espiritual para a gente terminar, né, pastora? Amém. Amém? Eu tenho uma voz muito fraca, pequena e frágil, mas quando Deus me toma com o Espírito Santo, Ele me deu o dom do cântico espiritual. E através desse cântico espiritual é que Ele batiza com o Espírito Santo e cura os enfermos. Glória a Deus. Amém. Louvado Senhor, seja o nosso Senhor. Deus e nosso Pai. Sim, meu Deus. Nós te agradecemos por estarmos aqui na Tua presença. Sim, Pai.
Ó Pai querido e santo, aleluia. Obrigada, Glorifica o teu Senhor. santo nome, ó Pai. Sim, que o teu meu nome Pai. seja honrado e glorificado. Sim, meu E que Deus. possa abençoar, Senhor, Sim, a meu face da Pai. terra, a bênção Sim, espiritual meu e Deus. bênção material. Sim, papai. Louvado e glorificado seja o teu nome. Sim, Aleluia, Jesus. aleluia, Obrigada por aleluia. tudo, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Fiquem com Deus, muito obrigado por estar conosco até aqui. Deus abençoe a todos.